Olá pessoal, saudações a todos que acompanham as divulgações que a gente tem colocado nos nossos canais aí, YouTube, Instagram, Facebook, e tem o nosso podcast que eu convido todos que puderem ouvir, né? Esses materiais vão estar dispostos nesses canais, mas eu acho muito importante estarmos trocando constantemente, porque o vai e vem das informações precisa acontecer de uma forma muito mais rápida do que está acontecendo. E não acelerando ou tornando as coisas mais ansiosas, mas a gente precisa de informação de gabarito, informação de consistência, informação verdadeira, porque vivemos os tempos muito de pós-verdade, né? Assim, a verdade ela depende do número de likes que ela ganha e não exatamente de ser ou não verdade. É mais ou menos uma coisa meio maluca assim que a gente está vivendo, mas isso tudo tem um propósito. E esse propósito eu queria conversar um pouquinho e eu vou ser o mais objetivo que eu pudesse com vocês sobre isso, que é o seguinte: ao longo desse tempo que a gente trabalha, a gente aprendeu que as pessoas têm uma espécie de entidades mentais, não espirituais, que na psicologia tradicional alguns chamam de gatilhos, né? E a gente chama também de ilhas, de armadilhas, né? Assim, né? Onde a pessoa fica presa repetindo determinados comportamentos, né? Como a ansiedade, como algumas compulsões, como um comportamento às vezes hostil em relação a situações desproporcionais. Então, como é que se formam essas coisas? Essas coisas são formadas na infância, porque as necessidades básicas da criança não foram atendidas, de afeto, de empatia, de competência, né? Então, não se formata. E essas ausências, que são as ausências causadas pelos nossos cuidadores, pais, entre aspas, que não são perfeitos e nem têm essa obrigação de ser, porque a gente também não é, e aí a gente fica com a carência. Como o desafio da criança é sobreviver à própria infância, naquele momento onde a criança se adapta a uma falta, ou seja, uma desatenção paterna, uma falta de cuidado, enfim, uma promessa que não se cumpre, um aniversário que o pai se ausenta e diz que vinha e não vem, enfim, essas coisas vão marcando o nosso serzinho interno quando criança. E quando criança, você aprende a resolver isso daquela maneira. Tudo bem, sobrevivemos à nossa própria infância, somos a prova viva disso. O problema é quando você tem 39 anos e ainda está com aquele comportamento ligado dentro da sua mente e funcionando. Aí é onde entra o nosso trabalho, a gente desarticula, desmobiliza isso, usando as várias técnicas que a gente tem, né? Dentre elas os arquétipos são fundamentais para isso e agilizam muito o trabalho que a gente faz. Por outro lado, o que eu acho grave, e aí eu gravei esse vídeo por isso, porque eu considero, de novo, praticamente um vídeo de utilidade pública para a gente compreender bem a situação onde a gente está sendo inserido agora. Estou falando disso agora, né? Faltando aí 113 dias, acho que 112 dias para finalizar 2023. E é como se em 2023 a gente já devesse chegar com essa lição aprendida, o que eu acho bravo. Mas qual é a lição? Primeiro, a gente precisa saber que o uso hoje, vamos dizer assim, midiático dessas portas, dessas backdoors que a gente tem na nossa psique. O que eu quero dizer com isso? É que normalmente, e como assim dizer, como profissional da área terapêutica, a gente sabe que as pessoas chegam até nós com essas debilidades, com essas portas abertas, com essas coisas não preenchidas, entende? E a gente faz um esforço enorme, que pode levar meses ou até em alguns casos anos, né, em alguns casos a vida inteira, para tentar suprir a pessoa da falta, da carência internalizada que ela tem, que acaba se transformando num padrão de comportamento. Ok? Isso, quando a gente consegue estabelecer uma relação saudável com essa falta, a pessoa se cura, entre aspas, desse serzinho, vamos dizer, dessa entidade maligna que a gente tem na mente e não no espírito. Tá. O problema não é esse. O problema é que, de uns tempos para cá, ao descobrir isso, é como se, eu não vou dizer que é uma determinada área profissional que faz isso, mas a gente sabe que o marketing passa por aí, a publicidade passa por aí, o neuromarketing passa por aí, as mídias e a internet passam por aí, sim, que é pegar e produzir artificialmente esses machucadinhos, essas carências. É como criar essa carência e depois fazer as pessoas agirem em função dela. É uma carência criada, que ela não existe realmente, porque afinal de contas isso está direcionado para pessoas que, né, podem ser adultas ou não, mas, né, que já passaram pela sua experiência de infância, e reprogramar elas.
E essa reprogramação está sendo feita muito em nome do ódio. O afeto das pessoas está se ligando ao ódio. E é uma maneira muito afetiva de se lidar com isso, que é quando você usa o pânico moral, por exemplo, usa pânico em geral, porque o pânico remete ao medo, e o medo é um instinto inicial. E isso não falha. E se eu usar o instinto como forma de te prender a uma determinada crença, a uma determinada forma de pensamento, isso vai intensificar o teu comportamento naquela direção. Por causa da carência que ela é simulada dentro de você. É como se fosse emulado em você uma carência que você não percebe que tem, mas que explica muito bem por que não basta matar, tem que cortar a cabeça fora. Que monstro é esse que o rapaz estava matando? Que era um ser humano, mas quando é ser humano basta matar. Mas quando tem que cortar a cabeça fora, tu não está matando um ser humano, tu tá matando um dragão. E esse dragão existe? Aí é que tá. Os dragões estão sendo implantados em nossa mente de uma forma engenhosa, tem engenharia midiática nisso, tem engenharia de comportamental e tem principalmente elementos psíquicos trabalhando aí. Né? E tem vasto material científico para quem quiser ir atrás disso. É vasto material, não é pouco. O problema que eu vejo, assim, e que não é exatamente um problema, por isso que eu disse, eu estou gravando esse vídeo praticamente por uma questão de utilidade pública, para as pessoas entenderem que esses gatilhos estão armados dentro de vítimas, né, que foram, vamos dizer assim, cooptadas por esse poderio, né, essa artilharia toda, e lhes instituíram o ódio como uma forma de afeto, causando nessas pessoas propositalmente um trauma que vai armar esses gatilhos, e que esses gatilhos estão armados até os dentes. Então, é muito fácil, nós estamos à mercê de, a qualquer momento, qualquer campanha de marketing bem direcionada, disparar vários desses gatilhos de uma só vez. E eu diria que nós estamos muito próximos disso. E eu sei disso porque isso é meu material de trabalho diário. Eu estou sempre lidando com pessoas que tiveram ou que têm esses gatilhos armados dentro de si, emocionalmente, que precisam de tratamento muitas vezes para poder dominar isso e isso não ser dominado por isso. Mas alguém chegou lá muito antes da gente e pegou tudo que tinha e se armou com isso e está manipulando gente. Pela mesma coisa que eu faço um esforço tremendo, às vezes de 4, 5, 6 meses com uma pessoa para ela se libertar de um desses, tem gente colocando disso diariamente na internet às toneladas. Então essa luta é desproporcional e vai muito além de política ou de ideologia. Não é isso. É bem mais grave que isso. Ficar discutindo política ou ideologia é uma coisa superficial diante do dano que eu acho que isso vai ser. Porque políticos vão e vêm, passam. Políticas vão e vêm, passam também. Danificam, mas passam. Essas coisas que eu estou falando, tem gente que eu atendo que tem 60 anos e está com isso. Muita gente. Tem gente com 70 anos que está com essas coisinhas muito antigas. E essas pessoas, justamente aí é a grande covardia, pegar pessoas que já têm isso, ou seja, existe uma backdoor, já existe uma porta atrás aberta, e por ali foi que esse afeto pelo ódio entra. Gente, é muito difícil extrair o ódio depois que ele se instala. Eu posso falar com vocês baseado numa experiência que tem mais de 3 décadas de vida com isso. É muito difícil, leva muito tempo. Então, né, e como se está indo para isso com uma velocidade, com uma intensidade tão grande, eu me vejo na obrigação de vir aqui falar com vocês sobre isso, mais ou menos assim, sobre como a gente vai enfrentar isso, mas não que eu tenha uma solução prática, mas pelo menos prestar atenção de onde nós estamos amarrando o nosso burro. No sentido de que afetuosamente, afetivamente se ligar a trauma é uma forma quase uma autocondenação. Sabe? Porque daí você se aferrou àquilo que lhe causa o dano. E não liga para mais nada. Por isso que eu falo, né? É duro dizer, mas quando tem que se matar alguém, tem que se arrancar a cabeça, você não está matando um ser humano, você está matando um monstro. E esse monstro existe? Existe! É esse que é o problema. O monstro existe na cabeça dessas pessoas que foram induzidas a conseguir ver um outro ser humano como um monstro que você tem que arrancar a cabeça, não bastando matá-lo. Então, é disso que a gente tem que falar, é uma conversa chata, mas a gente tem que entender isso, e principalmente as pessoas que se dizem, né,
atuantes nessa área psi, eu acho que esse compromisso está bem para nós, assim, falar com as pessoas sobre o dano na saúde delas, sobre isso, entendeu? Eu, pelo menos, estou tentando alertar isso como uma coisa de saúde pública, e não exatamente uma coisa como, eu estou defendendo o mercado aqui, meu nicho de mercado. Não, isso eu faço, eu acho que eu faço isso na internet, aí no Instagram dá para fazer bem isso. Mas não se trata disso. Eu quero ter que seja, montar um grupo de pessoas salutares que consigam observar as outras indo e possamos, quem sabe, avisá-las que não é por aí o caminho. Tá bom? Muito obrigado.